Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra e esse é o quadro Na Boca do Povo. Aqui eu vou trazer os assuntos mais procurados pelos investidores de uma forma simples e direta. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que milhares de investidores tiveram prejuízo com a reserva de emergência do Nubank. Vamos começar trazendo um contexto. Há um tempo atrás o Nubank criou as caixinhas, que é uma forma de você personalizar seus investimentos vinculando a uma meta. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queria investir para reserva de emergência. Então, bastava você criar uma caixinha chamada reserva de emergência, colocar até uma imagem personalizada e o próprio banco iria te indicar algumas opções de investimento adequadas para essa finalidade, para esse seu objetivo. E aonde que está a confusão, pessoal? Recentemente, as lojas americanas divulgaram recuperação judicial, tiveram várias quedas seguidas na Bolsa de Valores e, na sequência, o fundo chamado Nu Reserva Imediata passou a ter prejuízo. Teve alguns dias com rentabilidade negativa e isso assustou bastante os investidores. Willer, mas qual que é a relação das lojas americanas com esse fundo que eu coloquei de renda fixa focado para reserva de emergência? Não entendi e é justamente isso que está dando muito trabalho para o banco explicar, tá? Então o que acontece? Quando você clica na caixinha, né, até alguns dias atrás eu fiz o passo a passo, compartilhei inclusive no meu grupo de WhatsApp que eu tenho com os meus alunos, você recebia como opção principal, né, a padrão que aparece por primeiro, esse fundo chamado Nu Reserva Imediata, que inclusive tem no nome a palavra reserva, que te remete, né, à reserva de emergência. Então, lá estava mostrando que tinha liquidez diária, que caía na mesma hora na sua conta, que era um fundo conservador, de baixo risco, né, que você podia investir a partir de R$1. Então, o que aconteceu? Teve muita aderência, eles passaram a ter vários investidores, né, já estão com patrimônio aí maior do que 2 bilhões, tá? Mas não é um fundo simples, né? Ele não é uma coisa única, igual quando você investe num Tesouro Selic, por exemplo, tá? Dentro desse fundo tem várias coisas e aí é que começa a tornar essa situação mais complexa, tá? Por quê? O investidor tem meia culpa nisso aí também, tá? O banco poderia não colocar essa opção como principal, né? Talvez poderia colocar o RDB, que tem lá também, quando você clica em trocar a opção lá do Nu Reserva Imediata, aparece o RDB, tá? Então, esse aí, na minha opinião, inclusive é até mais indicado, tá? Mas, pessoal, só uma observação, tá? Que eu tentei fazer nesse sábado, uns dias depois que eu tinha feito a simulação, e percebi que o banco já mudou a opção primária ali, a opção padrão, e deixaram inclusive esse RDB por primeiro, e aí se a pessoa quiser ir para esse fundo, ela tem que clicar em trocar. Tá? Na minha opinião, é uma troca justa, tá? É uma troca inteligente. Contudo, o investidor tem uma certa meia-culpa nisso, tá? Porque, no geral, as pessoas não têm educação financeira, eles não têm esse olhar crítico, né, de entender a fundo onde que está colocando o seu dinheiro, clicar ali em detalhes, ver as taxas, ver quanto tempo cai o dinheiro na sua conta, né, ver aonde que esse fundo investe. Tá, então o Nubank a princípio deixou bem transparente ali, o aplicativo tá legal, tá didático, tá? Mas precisava ser feita a lição de casa antes de colocar nessa opção de investimento. E pelo visto, né, com tanto de reclamação e coisas que estão sendo divulgadas nas redes sociais, muitas pessoas acabaram entrando sem saber aonde estava colocando seu dinheiro. E agora eu vou te mostrar mais detalhes sobre o que está acontecendo. Esse é o nome do fundo, Nu Reserva Imediata. Ele já tem mais de 2 bilhões de patrimônio, mais de 1,15 milhões de cotistas e a rentabilidade, pessoal, estava acima do CDI, que é o seu benchmark, né? Ele, inclusive, na descrição lá do fundo, ele fala que ele vai tentar buscar superar o seu benchmark. Então, ele estava cumprindo, né, com o seu propósito, com o seu objetivo. Porém, o que está causando esse caos todo é esse finalzinho aqui do gráfico, ó, essa queda que teve da linha verde, que não era esperada. E na minha opinião, pessoal, eu tenho um curso de investimento, eu já dei várias consultorias, eu invisto na prática também. O que eu oriento os meus alunos? Reserva de emergência, pessoal, não tem que ter ganância, tá? Não tem que superar benchmark,
Não tem que ter complexidade e tem que estar sempre numa renda fixa, pós-fixada, com liquidez diária. E aqui esse fundo eu vou mostrar para vocês que ele não é tão simples igual muitos investidores provavelmente acreditavam que seria. Então, o que tem dentro desse fundo? Antes eu vou só comentar aqui rapidamente. Ele tem uma taxa de administração de 0,3% ao ano. Então isso aqui eu não sei, tá, pessoal? É uma coisa que pode ter acontecido. Não estou julgando, não sei se realmente foi esse o motivo. Mas pode ser que o Nubank, né, tenha deixado lá como principal opção o Nu Reserva Imediata. Por essa questão aqui, o RDB eles não ganham taxa de administração e nesse fundo aqui eles ganham. Imagina 0,3% num fundo que tem 2 bilhões, e já arrecadam tanto, né? Então, essa é uma questão que vocês podem refletir para ver se isso seria possível, se não tem nada a ver, tá? É um fundo que é bem acessível a partir de R$1 e cumpre, né, com uma questão importante aqui para reserva de emergência, que é você ter liquidez diária. Então tem vários pontos positivos aí para esse investimento. Mas aqui que está pegando, 0,59%, né, de rentabilidade em janeiro. Então teve prejuízo no mês, né, e a princípio reserva de emergência tem que ser sempre positivo. Tá? Você não tem que ter volatilidade, você tem que diminuir o risco, diminuir sua ganância, tá bom? Inclusive, no final do vídeo eu vou te dar algumas dicas de como que você pode colocar o seu dinheiro, tá? Quando você quiser buscar essa reserva de emergência. E esse fundo aqui, você vê, a composição da carteira está distribuída assim. 99,88% está em cotas de outros fundos. Qual que é esse fundo, Willer? Esse aqui, tem o mesmo nome, só que ele tem esse master aqui, Então ele tem 31%. Eu coloquei em setembro, pessoal, só acho que vale a pena eu reforçar isso aqui, porque tem algumas pessoas que não estão acostumadas a pesquisar sobre fundos de investimento. A nossa legislação, ela proíbe a divulgação da carteira dos fundos nos últimos 3 meses. Senão as pessoas iam ficar copiando e não ia fazer sentido, né, pagar 3% ou 2%, às vezes 1% de taxa de administração para alguém fazer, se era só você copiar e fazer sozinho. Então eu busquei aqui, inclusive eles bloqueiam aqui, tá vendo que tem um olho cortado? Então o último que está divulgado é setembro, por isso que eu não peguei dezembro ou janeiro, tá? Mas em setembro eles tinham distribuído da seguinte forma: 31% em operações compromissadas, 23% em título público, 21% em depósitos a prazo, e 18% em debêntures, tá? E é justamente aqui que pega, pessoal. Por quê? Dívidas no setor privado, pessoal, você tem que tomar muito cuidado, porque isso geralmente aumenta o risco, tá, da sua carteira. Tá? Uma coisa é você colocar a sua reserva de emergência emprestando para um banco muito grande ou para o Estado através do Tesouro Selic. Outra coisa é você investir em debêntures. Para quem não sabe, a empresa ela pode pegar emprestado de banco ou ela pode pegar emprestado de investidores. Tá? E aí você vai ter uma rentabilidade acordada, né, na contratação, e o risco vai depender de como que essa empresa está no mercado. Tá? Então ela tem que honrar essa dívida com você. E o que acontece aqui, pessoal? Qual que é o BO? Né? Aqui tem várias empresas, XP, BRK Ambiental, Ambipar, BK Brasil. E aqui no meio tem as lojas americanas, pessoal. Tem essa aqui e tem essa outra aqui também. Tá? Então, aonde que está a confusão, pessoal? É errado investir em debêntures num fundo DI? Não é errado, tá, pessoal? Isso aqui que eles estão fazendo é legal. Eles diversificaram bem a carteira, né? As próprias debêntures das lojas americanas representam um pouco na carteira como um todo, tá? Mas é um risco a mais. Então, ninguém esperava que as lojas americanas iam pedir recuperação judicial. Ia aparecer uma dívida aí mais do que 20 bilhões que não estavam, né, nas contabilidades deles lá. Vão ser investigados, inclusive. Não sei qual que vai ser o desfecho. Tá? Pode ser até que ela venha a falir. E aí todos os credores, porque você emprestou dinheiro para as lojas americanas. Todo mundo, né, que emprestou dinheiro está preocupado nesse momento. Inclusive quem
fez através dessas debêntures. Então, o risco desse investimento, de você não receber, ficou muito grande. E essas debêntures, em específico, sofreram bastante e impactaram, mas foi muito menos do que lá em ações, né? Em um dia, as ações das lojas americanas caiu 77%. Tá? Aqui, mesmo com tudo isso que aconteceu, o fato de ter diversificado fez com que lá a rentabilidade de janeiro estivesse em 0,59, não deu nem 1% de prejuízo, tá? Ah, Willer, então o pessoal é fresco? Estão reclamando, a maioria do tempo ficou acima do CDI e agora estão reclamando de barriga cheia, né? Isso provavelmente também deve ser raro, né? Não, difícil isso acontecer. Não é reclamar à toa, tá, pessoal? Por quê? O investidor, quando entra em ações, ele sabe que tem risco, ele ouve falar o tempo todo, né? Muitos fazem cagada, escolhem errado, investem de uma maneira equivocada, sim. Mas quando a pessoa topa juntar um dinheirinho, colocando ali na reserva de emergência do Nubank, ela geralmente há pouco tempo atrás estava na poupança, ou ela deixava render só 100% ali na conta, né, igual o Nubank permitiu desde o começo. Então ela tentou dar um passo a mais, provavelmente não é um investidor também com muito conhecimento, não fez o meu curso, por exemplo, né? Para quem não sabe, nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, inclusive, eu vou abrir inscrições para minha terceira turma do curso SMAP. A gente vai fazer a jornada SMAP, onde eu vou ensinar passo a passo o meu método de investimento para você aprender a investir do zero, tá? E se você quiser seguir sozinho também, tá? Vai ser de graça. E no finalzinho eu vou abrir as inscrições para minha terceira turma. E lá eu falo tudo sobre reserva de emergência, sobre renda fixa. Aluno meu sai depois de 3 meses com pelo menos 2 carteiras montadas para reserva de emergência e para liberdade financeira. Tá? A gente monta todo mundo junto, toda a turma, tem um encontro ao vivo para a gente compartilhar as experiências, tá? Então eu falei isso, pessoal, só para vocês entenderem que o negócio é mais complexo do que parece, tá? Não é para ficar tentando achar o culpado. Ah, então o culpado é o investidor que não sabe escolher. Ah, então o culpado é o Nubank que podia ter colocado o RDB como opção principal desde o começo, né? Independente do que aconteceu, de quem é o culpado, o que poderia ter sido feito diferente, o importante é que os investidores agora estão passando por alguns aprendizados. Então, se você tinha dinheiro aqui e ficou decepcionado, não queria ter essa volatilidade, a partir de hoje, quando você for investir numa reserva de emergência, você pode procurar coisas como Tesouro Direto. Quer ver? Vou colocar aqui. Vamos entrar juntos aqui no Preços e Taxas. Dá uma olhadinha aqui em 2 opções simples para você que está querendo colocar reserva de emergência. Tesouro Selic 2026 e 2029. Tá? Aqui não tem risco, não tem volatilidade, você não vai ter mês negativo, tá? É tranquilo. A plataforma do Tesouro Direto é como se você estivesse comprando na Magazine Luiza, eu ia falar lojas americanas, ia parecer que tá pegando no pé, né? Mas é bem didático a plataforma, tá? Tem alguns valores acessíveis, né? Você consegue investir a partir aqui, ó, de R$125, tá bom? Tem outras opções também. Eu vou pesquisar aqui. Fundos XP. Vou clicar aqui. Vamos dar uma olhada em algumas opções. Veja a lista disponível. Eu vou mostrar um fundo que foi criado especificamente para reserva de emergência. Quer ver? Só vim aqui no filtro. Colocar aqui, ó, simples. Esse aqui, ó, Trend DI simples. Olha só que interessante esse fundo. Se você quiser investir via fundo, né? Tem outras formas mais diretas, tá? Mas aqui, se você quiser, já que você vai colocar num fundo de renda fixa, tem essa opção aqui, tá? Onde não tem taxa de administração. Deixa eu mostrar aqui para baixo. Taxa de administração zerada. Taxa de performance zerada. Tem liquidez diária, tá, pessoal? Aqui em cima, ó. Prazo para aplicação, D0. Cotização, D0. Liquidação financeira, D0. Tá? Então, você pede o dinheiro, cai na mesma hora. Também acessível, tá? R$100 você já consegue investir nesse fundo. E ele é bem mais simples de entender, tá? Se você for analisar a lâmina dele, aonde que ele investe em sua grande maioria em títulos pós-fixados, igualzinho que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então,
Willer, eu tenho conhecimento já um pouco mais elevado, eu já sei mexer aqui no Tesouro Direto. Preciso delegar para alguém? Não, tá? Porque se você já sabe fazer, você pode vir aqui e comprar, tá? Que você provavelmente não vai ter muita dificuldade. Tem também várias opções de CDB, de LCI, LCA, de bancos grandes, né? Que provavelmente você conhece ou já foi até cliente, tá? Onde você pode pegar uma renda fixa, pós-fixada, com liquidez diária. Então, reserva de emergência tem que cumprir essas 3 características e tem que ser simples. Então, o que você pode fazer? Vai lá na sua corretora e nos filtros tenta colocar essas características. Renda fixa, liquidez diária, sem carência, tá? Para não ficar preso o seu dinheiro, porque se você precisar é uma emergência, você tem que cair na hora na sua conta, tá bom? E aí coloca essas palavras que eu falei, essas siglas, se você não sabe o que significa. Eu tenho uma playlist só sobre renda fixa, tem também traduzindo financeiros, que eu vou desmistificando algumas dessas coisas. E você vai perceber que ao buscar esse tipo de investimento na corretora, a rentabilidade vai ficar muito próxima de 100%. Tá? Vai ficar ali 99%, 100%, 101%, 102%. Tá? Não adianta você querer uma rentabilidade super boa, porque renda fixa com liquidez diária, assim, não tem muito o que você exigir dela. Ela é simples e você não tem que ter ganância. A sua carteira focada para a liberdade financeira não vai te deixar rico, não tem que superar benchmark, tá? Não tem que ser diversificada em vários lugares, ser antifrágil, fazer várias combinações, que inclusive eu ensino a fazer na carteira de longo prazo, tá? No meu curso, mas essa específica, busque simplicidade, tá? E abra mão de uma boa rentabilidade, tá? Porque aqui é só para te ajudar em momentos de emergência. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tentei trazer toda a complexidade, tudo que está acontecendo, né? Você pode aí tirar alguns aprendizados, fazer alguns julgamentos, o que você acha que poderia ter sido feito diferente, né? Se o banco apresentou da forma adequada para os investidores. E eu vou reforçar o convite para você participar da jornada SMAP nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, às 8 horas da noite, no meu canal do YouTube, porque lá eu vou explicar o passo a passo do meu método de investimento para você poder seguir sozinho. Vou abrir também a oportunidade de você fazer parte da 3ª turma do curso SMAP, tá? E vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você poder acessar a página, entender melhor como funciona. Lá tem depoimento dos meus alunos. E se você tiver também alguma dúvida, pode deixar nos comentários, me manda no direct. Gostaria que vocês deixassem também aqui embaixo aonde que vocês investem para reserva de emergência. Vamos compartilhar conhecimento com todo mundo. E caso você tenha gostado desse vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram porque eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.